Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jasodanandana Brajajanaranjana Jasodanandana Brajajanaranjana Jamunatira
Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandanam Raja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari. Haribol, Hare Krishna. Eu espero que esteja tudo bem com o som, a imagem. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade. Obrigado, Prabhu Paravyoma, pela confiança, pela oportunidade de poder prestar esse serviço. Então nós vamos seguir com a leitura do Srimad Bhagavatam. É o terceiro canto. Capítulo 20. São os versos 36, 37 e 38. Vamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos ao verso número 36. O capítulo
É a conversa entre Maitreya e Vidura. O sânscrito é o seguinte: Naikatrate jayati shalini padapadma Nantya muhur karatalina patat patanga Madhyam visidati brihatsthanna bharabhitam Shantiva dristiramala sushikha samoha. Naikatrate jayati shalini padapadma Gnantya muhukkaratalina patatpatangam Madhyam visidati brihatsthanna bharabhitam Shantiva dristir amala sushikha samoha. A tradução das palavras: na, não, ikatra, num só lugar, teus, jayati, permanecem, shalini, ó bela mulher, pada padmam, pés de lótus, gnantyaha, batendo, muhur, repetidamente, karatalina, com a palma da mão, patat, saltitante, patangam, a bola, madhyam, cintura, vishidati, fica fatigada, brihat, desenvolvidos, stana, de teus seios, bhara, pelo peso, bhitam, oprimida, shantaiva, como que fatigada, dristi, visão, amala, clara, su, lindos, shikha, teus cabelos, samoha, cacho. A tradução e o significado dados por Srila Prabhupada. Haribol. Ó bela mulher, quando bates repetidamente a bola saltitante contra o solo com tuas mãos, teus pés de lótus não permanecem num só lugar. Oprimida pelo peso de teus seios desenvolvidos, tua cintura fica fatigada e tua clara visão fica, por assim dizer, embaçada. Por favor, entrança teus lindos cabelos. Significado. Os demônios observam belos gestos em cada movimento da mulher. Aqui, eles louvam seus seios desenvolvidos, seu cabelo esvoaçante e seus movimentos de ir para frente e para trás, enquanto brinca com a bola. A cada passo, eles desfrutam de sua beleza feminina. E enquanto desfrutam da beleza dela, suas mentes ficam agitadas pelo desejo sexual. Assim como as mariposas, à noite, circundam uma fogueira,
e são mortas nela, na fogueira. Da mesma forma, os demônios tornam-se vítimas dos movimentos dos seios semelhantes a bolas de uma bela mulher. O cabelo esvoaçante de uma formosa mulher também aflige o coração de um demônio luxurioso. Srila Prabhupada Ki Jai. Esse foi o verso número 36. Eu vou repetir o verso. Ó bela mulher, a tradução. Ó bela mulher, quando bates repetidamente a bola saltitante contra o solo com tuas mãos, teus pés de lótus não permanecem num só lugar. Oprimida pelo peso de teus seios desenvolvidos, tua cintura fica fatigada e tua clara visão fica, por assim dizer, embaçada. Por favor, entrança teus lindos cabelos. Vamos ao verso 37. Iti sayantanin sadhyam asura paramadayim. Eu vou ler de novo. Iti sayantanin sadhyam asura pramadajatim pralobhayantin jagrihur matva mudadiyastriyam. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu não estou conseguindo visualizar os comentários, tá? Por isso não estou interagindo com vocês. Vou repetir o sânscrito. Iti sayantanin sadhyam asura pramadajatim pralobhayantim jagrihur matva mudadiyastriyam. Iti, dessa maneira, sayantanin, o entardecer, sandhyam, crepúsculo, asura, os demônios, pramadajatim, comportando-se como uma mulher libertina, pralobhayantim, enfeitiçando, jagrihu, apoderaram-se, matva, pensando ser, mudadiyaha, sem inteligência, striyam, uma mulher. Tradução: os asuras, tendo sua razão obscurecida, tomaram o crepúsculo por uma bela mulher, a revelar-se em forma enfeitiçadora. E eles apoderaram-se dela. Significado: descreve-se aqui os asuras como mudadiyaha, no sentido de que eles são cativados pela ignorância, assim como o asno. Os demônios foram cativados pela falsa e deslumbrante beleza daquela forma material, e assim eles a abraçaram. Eu vou repetir o verso. Esse foi o significado de Srila Prabhupada. Vou repetir o verso. Os asuras, tendo sua razão obscurecida, tomaram o crepúsculo por uma bela mulher a revelar-se em forma enfeitiçadora, e eles apoderaram-se dela. E agora vamos ao verso 38.
prahasya bhava gambhiram chigrantyatmanam atmana kantya sasarja bhagavan gandharvapsarasam ganam. Prahasya bhava gambhiram jigrantyatmanam atmana kantya sasarja bhagavan gandharvapsara samgana. Prahasya, sorrindo, bhava gambhiram, com um profundo propósito. Jigrantya, entendendo, atmanam, ele mesmo, atmana, por si mesmo, kantya, por sua graciosidade, sasarja, criou, Bhagavan, o adorável Senhor Brahma, Gandharva, os músicos celestiais, Apsarasam, e das dançarinas celestiais, Ganam, as hostes de. Tradução: com a risada, ou com uma risada, cheia de profundo significado, o adorável Brahma gerou, então, por sua própria graciosidade, que parecia desfrutar-se a si mesma, as hostes de Gandharvas e Apsaras. Significado: os músicos nos sistemas planetários superiores são chamados de Gandharvas, e as dançarinas chamam-se Apsaras. Após ser atacado pelos demônios e criar a forma de uma bela mulher no crepúsculo, Brahma, em seguida, criou Gandharvas e Apsaras. A música e a dança, usadas para o gozo dos sentidos, devem ser aceitas como demoníacas. Mas as mesmas música e dança, quando empregadas para glorificar o Senhor Supremo, como Kirtana, são transcendentais e provocam uma vida completamente adequada ao gozo espiritual. Essa última frase foi a sugestão para o tema de hoje. Não é? A música e a dança usadas para o gozo dos sentidos devem ser aceitas como demoníacas. Mas as mesmas, música e dança, quando empregadas para glorificar o Senhor Supremo, como Kirtana, são transcendentais e provocam uma vida completamente adequada ao gozo espiritual. Srila Prabhupada Ki Jai. Eu vou repetir esse verso aqui, esse 38, que foi o último dos 3 que lemos. Com uma risada cheia de profundo significado, o adorável Brahma gerou, então, por sua própria graciosidade, que parecia desfrutar-se a si mesma, as hostes de Gandharvas e Apsaras. Esses foram os versos. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine.
Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavaji Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhavya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Bhajase Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, bem-vindos todos. Eu não sei o que está acontecendo, mas normalmente eu vejo os comentários de vocês aqui. E agora eles não estão aparecendo. Eu estou vendo apenas algumas imagens de alguns de vocês aqui em cima, no topo, mas eu não vejo os comentários que normalmente aparecem. Então peço desculpas se eu não consigo aqui como se diz, responder a esses comentários. Então vamos tentar falar um pouco, conversar um pouco sobre esses versos. Voltando ao primeiro verso, ao verso número 36. Ó bela mulher, a fala aqui, sabemos que pertence aos asuras, aos demônios, que foram criados pelo Senhor Brahma. Estamos aqui observando o processo sequencial do serviço do Senhor Brahma, no que diz respeito à criação. E vimos que após criar os asuras, os demônios, o Senhor Brahma ficou em apuros, sendo perseguido pelos demônios. Então ele recorreu ao Senhor Vishnu e acabou, ele foi aconselhado a abandonar aquele corpo, e esse corpo tomou a forma do crepúsculo, que era visto pelos asuras, pelos demônios, como uma bela mulher, muito atrativa. Então a fala aqui é a fala dos asuras, dos demônios, dirigindo-se ao crepúsculo. Não é que para eles era uma mocinha com todos os atrativos provocadores ali possíveis, não é? Então nesse primeiro verso eles estão falando: ó bela mulher, quando bates repetidamente a bola saltitante contra o solo com suas mãos, teus pés de lótus não permanecem num só lugar. Podemos observar que eles estavam atentos a cada movimento da mocinha. Não é? Oprimida pelo peso de teus seios desenvolvidos, tua cintura fatigada e tua clara visão fica, por assim dizer, embaçada. Podemos ver que eles estão fixos nos detalhes da mocinha.
Em outras palavras, isso significa contemplar. Eles estão contemplando a natureza. Atraídos, né, pela natureza material, sob a forma de uma bela mocinha, que de fato era o crepúsculo. Né? E eles pedem, por favor, entrança teus lindos cabelos. Podemos observar aqui e lembrar do efeito, digamos, desastroso, que é a contemplação de Maya. Como Krishna diz em Bhagavad Gita, Dhyayato Vishayam Pumsa Sangas Teshu Pajayate. Da contemplação dos objetos dos sentidos, surge o apego, Sangas Teshu Pajayate. E dessa associação, Sanga, dos sentidos com os objetos dos sentidos, Sangat Sanjayate, Sanjayate quer dizer desenvolve-se, kama. Então a luxúria desenvolve-se devido à contemplação dos objetos dos sentidos. Sangat Sanjayate Kama, dessa associação dos sentidos com os objetos dos sentidos, surge Kama. E o que vem a seguir é, digamos, o caminho da queda da consciência. Sangat Sanjayate Kama, como vimos aqui, esses asuras, ao contemplarem os detalhes da bela mocinha, suas mentes ficaram luxuriosas. É exatamente o que vemos aqui. E Krishna diz isso. Sangat Sanjayate Kama. O resultado, depois, também Krishna apresenta em Bhagavad Gita. Jayato Vishayam Pumsa Sangasteshu Pajayate. Sangat Sanjayate Kama. Kama Krodho. Dessa luxúria, o que vai acontecer em seguida é que Krodha, a ira, vai se manifestar. Porque não importa a quantidade oferecida pela energia ilusória de satisfação material, essa jamais saciará a alma espiritual eterna. O que pode, de fato, apaziguar definitivamente a alma é a eternidade, são os prazeres eternos. Portanto, por não saciar sua sede de prazer, Krodha, a ira, vai se manifestar em algum momento. Tá? Então, seguindo esse processo de queda da consciência, Krishna diz, Krodha bhavati samoha. Então, Krodha bhavati samoha, da ira vem a ilusão. Samoha smriti vibhrama, dessa ilusão, a perda da memória
Samoha Smriti, quer dizer, a memória. Acontecerá a perda dessa memória. Samoha Smriti, Smriti Brahmsha Buddhi Nashat. E dessa, quando a memória se vai, Smriti Brahmsha Buddhi, a inteligência, vai junto. Não é? Também se perde. Buddhi. E depois, Buddhi Nashat. Uma vez que a inteligência se foi, Pranashyati. A queda torna-se um fato. A queda no fundo poço da ignorância torna-se um fato. Então, aqui nós estamos observando os movimentos dos asuras atraídos pelo crepúsculo, que foi o corpo abandonado pelo Senhor Brahma, não é? Que tomou a forma desse crepúsculo, que manifesta-se na mente dos asuras como uma bela jovem. Quer dizer, o anoitecer, de certa forma, um convite para os asuras porem em prática suas atividades de deleite dos sentidos, né? Assim como a madrugada. Mas, assim, por outro lado, a madrugada é um momento importante para os transcendentalistas praticarem meditação e vida espiritual. Então, assim, podemos aprender com essa passagem sobre esse tema importante, que é o cuidado que um transcendentalista deve ter enquanto transita nessa existência material. Então, a contemplação é sempre um risco, a contemplação indevida, não é? Um transcendentalista não aceita como verdade nada que está diante de seus sentidos, a menos que entre o seu sentido e o objeto, Krishna esteja lá. Se Krishna estivesse, ele pode ver nitidamente Krishna entre seus sentidos e o objeto do sentido. Ele está em ambiente seguro. Mas se ele não vê Krishna, é perigo na certa. Então, aqui nós estamos vendo também, Prabhupada traz um exemplo nesse significado, para que possamos entender sobre o efeito destrutivo da luxúria. Ele diz aqui, assim como as mariposas. Então as mariposas ficam à noite, elas atraídas pelo fogo, né? Por uma fogueira, elas ficam ali circulando. Mas finalmente elas são mortas pelo fogo. Da mesma forma, as pessoas com mentalidade assúrica, né? Os demônios, tornam-se vítimas dos movimentos dos seios semelhantes a bolas de uma mulher.
E ele ainda diz aqui que o cabelo esvoaçante de uma formosa mulher também aflige o coração de uma asura ou de um demônio luxurioso. Tá? São informações importantes aqui no significado de Srila Prabhupada. Então esse foi o verso número 36. Vou ler o próximo verso e falamos um pouquinho sobre ele. Os asuras, tendo sua razão obscurecida, tomaram o crepúsculo por uma bela mulher, a revelar-se em forma enfeitiçadora, e eles apoderaram-se dela. Então aquela forma abandonada pelo Senhor Brahma, que manifestou-se como o crepúsculo, cativou imediatamente as mentes luxuriosas dos asuras, que apossaram-se dela. Então Prabhupada diz aqui, descreve-se aqui os asuras como mudhadiyaha, no sentido de que eles são cativados pela ignorância. Assim como o asno. Os demônios foram cativados pela falsa e deslumbrante beleza daquela forma material, e assim eles a abraçaram. Nós podemos decidir nós podemos tomar decisão a cada instante nessa existência material de nos tornarmos cativos pela ilusão ou não, de rejeitarmos a ilusão. Essa decisão de não rejeitar, ou de rejeitar a ilusão, dizer não à Maya, é uma decisão que temos que tomar não apenas nos fins de semana, ou no momento de nossas práticas, digamos, espirituais regulares, quando ouvimos o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Não. É uma decisão que devemos tomar a cada instante. A cada instante devemos rejeitar a ilusão. Isso significa que a cada instante devemos exercitar a consciência de Krishna e aceitar profundamente em nosso coração a posição de Krishna e a nossa posição como partes integrantes dele, como seus servos amorosos, eternos. Esse mundo material pertence a Krishna. E a luxúria, o desejo de explorar esse mundo material para gratificar nossos sentidos, independente de Krishna, é o nosso inimigo maior. Portanto, devemos exercitar a consciência de Krishna a cada instante, rejeitando em todas as esferas
em todas as plataformas, tanto na plataforma grosseira como na plataforma mais sutil da mente. Qualquer ímpeto para o deleite dos sentidos de forma independente de Krishna. Como vamos ver depois no próximo verso, né? Então, aqui, nesse verso especificamente, no verso 37, os asuras terminaram apoderando-se, abraçando aquela forma cativante, mas ilusória, não é? Que foi deixada por Brahma, pelo Senhor Brahma, e na forma do crepúsculo. Então, no verso 38, vamos ver que o Senhor Brahma prossegue seu serviço, dando continuidade a ele. Brahma cria Gandharvas e Apsaras. E aqui é interessante que diz, com uma risada cheia de profundo significado, o adorável Brahma criou então, por sua própria graciosidade, nem podemos avaliar, digamos, o tamanho da graciosidade do Senhor Brahma. E foi a partir dessa graciosidade que aqui diz que parecia desfrutar-se a si mesma. Ele criou daí as hostes de Gandharvas e Apsaras. Então, são os músicos e dançarinos, né? Ou dançarinas. Aqui, Srila Prabhupada diz o seguinte: os músicos nos sistemas planetários superiores são chamados Gandharva. Gandharva Loka são sistema planetário superiores onde habitam os artistas, os músicos, dançarinos. Então esses músicos chamam-se Gandharvas e as dançarinas chamam-se Apsaras. Após ser atacado pelos demônios e criar a forma de uma bela mulher no crepúsculo, aqui Prabhupada está contextualizando, não é? O momento, quer dizer, depois que Brahma foi atacado pelos demônios, ele criou os demônios, foi atacado por eles, depois ele criou a forma de uma bela mulher no crepúsculo. Então ele segue seu processo criativo e dá, ele gera os Gandharvas e Apsaras. Então Prabhupada diz aqui, a música e a dança usadas para o gozo dos sentidos devem ser aceitas como assúricas ou demoníacas. Certamente a música e a dança vão incrementar o desejo pelo gozo material dos sentidos, se usadas para tal propósito, não é? Portanto, por acentuar a vontade de desfrutar sem Krishna, a música e a dança materiais são consideradas demoníacas. Mas aqui Prabhupada diz, as mesmas música e dança, quando empregadas para glorificar o Senhor Supremo, como Kirtana, são transcendentais e provocam uma vida completamente adequada ao gozo espiritual.
Isso é bastante significativo, não é? Porque a prática da consciência de Krishna, em suma, propõe para nós não exatamente uma renúncia, mas devemos mudar a nossa consciência. A música e a dança acontecem tanto no plano mundano como no plano espiritual. A música para o gozo dos sentidos, tanto a música como a dança, elas nos afastam da verdade, incrementando dentro de nós o desejo pelo deleite, pelo desfrute material, ou seja, por uma vida afastada de Krishna. Isso é ilusão. Porém, a mesma música, quando usada para louvar, para glorificar as qualidades, os nomes, forma, passatempos doces, eternos do Senhor. Então, aqui Prabhupada diz, como o Kirtana, então essa mesma música são transcendentais e elas provocam uma vida completamente adequada ao gozo espiritual. Então, o prazer, o gozo, que é o que move a entidade viva, ela é feita mesmo para o prazer. E isso não vai deixar de existir. O sentido de nossas vidas é o prazer, mas o que está em questão aqui é o prazer material que deve ser abandonado, porque as consequências do deleite dos sentidos, do prazer material, são as piores possíveis para a alma eterna, feliz e plena de conhecimento. Porém, devemos entender o que é prazer verdadeiro. Então, se podemos, com a música, louvar o Senhor, não é? Glorificar o Senhor, essa música provoca uma situação, uma vida completamente apropriada para o verdadeiro prazer, que é o prazer espiritual. Então, no final das contas, o processo da consciência de Krishna é uma proposta para mudança, um ajuste na consciência. Devemos fazer um ajuste. Então, se recebemos por alguma razão facilidades para lidar com música ou com dança, devemos fazer isso ajustando nossa consciência, cantando para o Senhor, dançando para o Senhor, para Krishna.
Então aqui, acho que isso que eu queria falar sobre esses 3 versos. Nós estamos agora podendo ouvir o processo criativo, o serviço do Senhor Brahma. Estamos assistindo um notável serviço de uma notável entidade viva, que é o Senhor Brahma. Estamos aqui de forma, eu acredito, quase que cronológica, sequencial, né? Brahma criou os demônios e depois sofreu retaliação dos próprios, de sua própria criação, né? Seus filhos que foram, que o atacaram. Depois o Senhor Brahma abandona aquele corpo específico que toma a forma de um crepúsculo, do crepúsculo. Então estamos vendo o passo a passo do grande serviço do Senhor Brahma. Depois que os demônios se apoderam desse crepúsculo, o Senhor Brahma inicia de sua graciosidade, aqui diz, de sua graciosidade, que parecia desfrutar-se a si mesma. A própria graciosidade do Senhor Brahma desfrutava dela mesma. Então, dessa graciosidade, ele cria as hostes de músicos e dançarinas, são os Gandharvas. Então, estamos assistindo esse espetáculo da criação de uma maneira ímpar, né? E tudo isso pela infinita misericórdia de Srila Prabhupada, né? Então eu vou parar por aqui. É isso que eu queria dizer. Lembrando que Prabhupada tocou aqui na palavra Kirtana, e devemos lembrar que podemos, com muito entusiasmo, agora pôr em prática a dança e a música, não é? Existem templos do Senhor espalhados pelo planeta inteiro. Nós podemos dançar para Ele e cantar seus santos nomes, como recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam. Cantando os santos nomes, cantando os santos nomes. Cantar os santos nomes de Krishna é o processo apropriado. Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. Não há outra maneira mais apropriada para que alcancemos a autorrealização, a não ser por cantar os santos nomes de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E se possível dançarmos também. É muito simples, não é? Diante de um quadro de Krishna, diante das deidades, podemos dançar e cantar seus nomes. E assim o propósito da dança e da música serão sublimes e certamente valerão a pena. Valerá a pena. Tá, olha, eu estou aqui lamentando que eu não estou conseguindo ver os comentários. Nada aqui. É uma pena. Não sei o que fazer. Deixa eu ver aqui se eu vejo.
Habilitar perguntas. Eu acho que não está habilitado. Vou habilitar aqui. Pronto. Que estava desabilitado, eu acho que agora vai aparecer. Guardar um pouquinho aqui. Enquanto eu habilitei aqui as perguntas e comentários, eu espero que apareçam aqui. Enquanto isso, como é de praxe, vou cantar um pouco aqui para vocês uma canção. Vou ver se eu consigo, né? Uma canção muito linda, já que lidamos com um tema como Kama, luxúria, não é? Uma canção de Bhaktivinoda Thakura. Gopinath, Gopinath, Mama nivedana shuno, Vishai durjana, Sada kamarata, Kichu nahi mora guna, Gopinath, Gopinath. Vou ler a tradução. Ó Gopinath, Senhor das Gopis, por favor, ouça minha prece. Eu sou um patife materialista, sempre repleto de luxúria. Eu não tenho boas qualificações. Esse foi o primeiro verso. Gopinath, Amara Bharasatumi, Tomara charane, Loino sharana, Tomara kinkorami, Gopinath, Gopinath. Ó Gopinath, o Senhor é meu único refúgio. Sendo seu servo eterno, tomo abrigo a seus pés de lótus. Gopinath, Gopinath, Kemoni sodhibemore, Najani bhakati, Karme jadamati, Poreshi samsara ghore. Gopinath, Gopinath. Ó Gopinath, como posso elevar-me? Eu não sei nada a respeito do serviço devocional. Tenho a mente fraca
e caí na armadilha da ilusão. Eu vou cantar mais um. Essa canção é bem longa, vou cantar só 4 versos, tá? Gopinath Sakali Tomaramaya Nahi Mama Bala Gyanaso Nirmala Swadhina Nahi Kaya Gopinath Gopinath Ó Gopinath, tudo aqui não passa de sua energia ilusória. Eu não tenho poder, nem conhecimento puro, e estou preso num corpo material. Só mais esse. Gopinath Nijata Charanasthane Mage Parama Kandiya Kandiya Korohe Korunadana Gopinath Gopinath. Ó Gopinath, meu desejo é permanecer sempre a seus pés de lótus. Por favor, tome este pecador que está sempre chorando, e mostre sua misericórdia. Gopinath. Bom, eu estou um pouco... Eu não consigo ver os... Não apareceu aqui, eu habilitei as mensagens de vocês, mas ela... Infelizmente não está aqui visível, não estão visíveis para mim os comentários. Não sei o que fazer. Será que eu tenho que convidar aqui? Deixa eu ver se dá certo. Olha, muito obrigado pela atenção. Eu lamento não poder responder aqui a vocês, porque não estou vendo mesmo as mensagens, mas muito obrigado pela atenção de todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada.
Eu estou vendo aqui Sundarang, Marcelo também, e Marcos Maria Branquinho. Reverências a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Srila Prabhupada Ki Jai. Reverências a todos.